Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula, né? Agora essa aula de matemática básica, né? A aula de hoje o conteúdo vai ser adição e subtração, beleza? De números inteiros, tá bom? E também de números decimais. Então, sem mais delongas e vamos lá. Então, beleza, nós vamos começar com adição de números inteiros. Como vocês podem ver, tem um número aqui, né? O número está em exercício, né? Em questão aqui. E nós vamos ter que... Qual é o primeiro passo para nós conseguirmos resolver essa operação? O primeiro passo que nós vamos ter que fazer aqui é organizar a conta. E como nós vamos organizar essa conta? Esse número aqui vem aqui em cima, entendeu? Entende, pessoal? E esse número aqui vem aqui embaixo. Vocês vão entender mais na prática, beleza? Eu estou ensinando passo a passo para quem nunca viu adição. Ou para quem aí já viu, mas deu uma esquecida, beleza? Então eu vou ensinar bem passo a passo mesmo. Então, pessoal, eu já arrumei aqui, né, a nossa operação. Já coloquei certinho. E o que aconteceu? Esse número aqui, o primeiro número aqui, ele vai em cima. Ele vai para cima. E esse número vai para baixo, entendeu? Então é dessa forma que nós vamos organizar. O primeiro número aqui, né? Esse número aqui vai para cima e esse número vai para baixo. É algo bem simples, né? Depois vocês nem vão ficar se preocupando com isso. Nem vão precisar se preocupar com isso, beleza? Então vamos agora resolver. Como nós vamos resolver a adição? A adição se resolve o seguinte. O que é adição? Adição é um número mais outro número, né? Vai adicionar um número mais o outro número. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar da direita para a esquerda, ou seja, desse último algarismo até o primeiro, entendeu? Entendeu, pessoal? Ou seja, vai ser 6 mais 1, ó, como vocês podem ver, 6 mais 1, que é igual a 7, né? E vamos indo, né? E quando aqui o resultado der mais de 10, nós vamos adicionar o primeiro número aqui. Vocês vão entender mais pra frente. 7 mais 2 vai dar 9, né? Aqui, ó, pessoal, ó. 8 mais 3 dá 11. O 1, né, que é o último algarismo do 11, fica aqui embaixo. E o primeiro também, né, que é o 11. É 1 e 1. O primeiro sobe. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar esses três números aqui. Ou seja, o primeiro algarismo desse adição de 8 mais 3 e esses outros dois números que já estavam na operação. Ou seja, vai ficar 1 mais 9, 10. Mais 4, 14. O último algarismo fica e o primeiro vai. 4 mais 1, 5. Mais 5, 10. Aí, quando não tem mais algarismo, podemos colocar o número completo. E chegamos ao resultado de 104.197. Então, pessoal, é dessa forma que se resolve a adição de números inteiros. É bem simplesinha, como vocês podem ver, né? A adição de números decimais é um pouco mais complicadinha. Aí, o que acontece? Ah, mas o que é adição de números decimais? Se você não sabe o que é adição de números decimais, eu não te julgo, né? Eu não te julgo porque isso é normal, né? Nós não nascemos sabendo de tudo. Adição de números decimais, no caso eu confundi. Adição de números decimais é números que tem vírgula, ou seja, tem uma vírgula, que é esse sinal aqui. Ou seja, um número que tem uma vírgula é um número decimal, beleza? Então, pessoal, agora nós vamos estar aqui aprendendo como fazer a adição, né, de números decimais. Como eu já disse, números com vírgula, né? Então, qual é o primeiro passo que eu disse para vocês? Ó, como vocês podem ver aqui, né? O primeiro passo em qualquer operação matemática é você, né, analisar a operação. O que você deve fazer nessa operação, né? Qual será o seu primeiro passo? No caso aqui de adição, não só de adição, mas também todas as outras operações, nós temos que organizar a nossa operação para depois resolvê-la, né? Então, como eu disse para vocês, nós vamos organizar essa operação. Esse número primeiro aqui vai aqui em cima, ficando 4,789, mais esse número vem aqui embaixo. Ah, e aqui, ó, macetinho aqui, ó, bizu aqui, ó. Isso é muito importante, né? O que acontece? Números decimais, né, que é número com vírgula, quando é adição de dois números com vírgula,
Ó, a vírgula sempre tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Não se esqueça disso. Isso é de suma importância isso, né? É muito importante você saber que a vírgula sempre vai embaixo de vírgula. Quando você vai fazer uma adição, subtração, multiplicação, sempre vírgula embaixo de vírgula, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Como aqui tem dois números, né? Antes da vírgula, nós temos que ajeitar a vírgula, deixar a vírgula embaixo de vírgula. Aí você fala, então vai ficar 12 aqui, aí a vírgula aqui. Não, como eu disse, vírgula embaixo de vírgula. Não importa o tanto de números que tem antes da vírgula, sempre tem que ser vírgula embaixo de vírgula, né? Respeitando o primeiro aqui. Ou seja, vai ficar um algarismo fora, sem número, e o outro número aqui embaixo do 4, e vírgula embaixo de vírgula, como vocês podem ver aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Aqui, daí coloca o 7 aqui. Aí o que acontece? Mas tá faltando um número. A de cima tem mais números. Realmente, tem mais números. Tem 4 números, né? Como vocês podem ver. E aqui embaixo tem 3 números. Mas o que acontece? Isso não tem problema. É como se tivesse um zero aqui, ó. 2 zeros. Que 2 zeros é número neutro, né? Que é uma propriedade que nós já vamos falar sobre isso, beleza? Então agora vamos resolver, né? Relembrando, estamos falando sobre adição de números decimais, números com vírgula. 9 mais 0, como 0 é neutro, 9. 8 mais 0, 8. E 7 mais 7, 14. Como eu disse para vocês aqui, ó, o último número fica e o primeiro número vai para cima, né? Que é 1. 14, que é 1 mais 4, né? 1 e o 4, né? O último número fica e o primeiro número vai. 1 mais 4, agora vamos somar tudo isso aqui, né? Ó, como eu disse para vocês. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. E olha aqui, isso é muito importante, ó. Resolvemos isso aqui, vírgula. Bota vírgula, entendeu? Para não esquecer. Já para ficar vírgula embaixo de vírgula certinho. Agora aqui, 1 que tá aqui embaixo, né? Aqui não tem número, é como se fosse um zero. Dá 1. 17,489. E esse é o nosso resultado, beleza? Então, como vocês podem ver aí, é bem simplesinho, né? Mas quando não sabe, parece que é meio confuso, né? Mas depois vocês vão melhorando e tudo mais, vão aprendendo certinho. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar sobre subtração de números inteiros, beleza? Números inteiros, oposto de números decimais, né? É um número que não tem vírgula e nem é negativo, beleza? Vamos fazer a subtração desse número. Como eu disse para vocês, né, no começo do vídeo, no começo da aula, vamos organizar a operação. Esse primeiro número vem para cima, 4, 8, 9, e esse número vem para baixo. Aqui, ó, muito importante isso aqui, pessoal. Ó, se esse número aqui for maior, não tem problema. Se ele for menor, também não tem problema. Só vamos colocar, e aqui, ó, esse número, sempre nós temos que colocar certinho, ó. Vamos colocar nas últimas casas. Se tivesse só um 9, nós ia ter que colocar aqui, entendeu? 79. E vamos colocar nas últimas casas desse número que está em cima. Nos últimos números, né? E subtração. O que nós vamos fazer aqui na subtração? Nós vamos subtrair o número de cima menos o número de baixo. Beleza? Então vamos lá. 9 menos 9, 0. 8 menos 7, 1. E 4 menos 0, né? Que é um número neutro, dá 4. E chegamos ao resultado de 410. Ou seja, o resultado dessa subtração aqui, eu confundi. Essa subtração é 410, beleza? Então é dessa forma que faz a subtração de números inteiros, beleza? Agora nós vamos fazer a subtração de números decimais, né? Como eu já disse para vocês muitíssimas vezes, número decimal é número com vírgula, né? Vou fazer uma facadinha aqui, mas não dificulta a visibilidade. Beleza. Qual é o nosso número? 47,8 menos 9,10, beleza? Então, qual é o primeiro passo? Analisar a nossa operação, né? O nosso exercício que nós vamos fazer. O segundo passo, né? Primeiro passo que eu disse para vocês, vamos organizar essa operação. Esse número vem para cima, né? O primeiro número vem para cima. 47,8. 47,8 menos, ó, como eu disse para vocês, subtração é a mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. 9, vírgula, né, que a vírgula tá aqui. E como eu disse para vocês, ó, não tem problema. Faltou casa,
não tem problema. É como se tivesse um zero, né? Que no caso vai dar zero. Zero aqui. Então vamos lá. Número de cima menos o número de baixo. 8 menos 1, 7. 7 menos 9. E aqui, ó, uma coisa muito importante. O que acontece? Se o número de cima for menor do que o número de baixo, para subtrair, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse número, diminuir um do número, entendeu? Aí o que nós fazemos? Ficou 3 aqui e 1 vem pra cá. No caso fica 17. 17 menos 9 dá 8. Vírgula embaixo de vírgula. E abaixo 3, porque aqui é como se tivesse um zero, né? 38,70. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre as propriedades, beleza? Bom, são 3 propriedades. Adição e subtração contém 3 propriedades. Olha, as propriedades é uma das coisas mais importantes de cada conta, né? De cada conteúdo de matemática. É muito importante as propriedades, porque isso pode simplificar a sua vida, né? Isso pode simplificar a operação e ficar deixando ela mais fácil, né? Deixá-la mais fácil na hora de resolvê-la, né? Que simplifica muito, fica muito mais simples, né? Você conseguir resolver aquela questão. Então vamos lá. A primeira propriedade de adição e subtração é zero é um número neutro, como eu disse para vocês. Ou seja, ele não altera o valor. Se referindo agora à adição e subtração. Lembre-se, a adição e subtração. Mais para frente eu vou falar mais divisão, já é outro caso, né? Já muda assim o valor. Ou seja, 0 mais A é igual a A. 21 mais 0 é igual a 21. 30 menos 0 é igual a 30. Ou seja, adição e subtração, se referindo aos dois, o número 0 não vai alterar o valor, entendeu? Agora vamos falar sobre a segunda propriedade de adição e subtração, que é a propriedade chamada de comutativa, beleza? Comutativa. E o que essa propriedade diz? Essa propriedade diz que é o seguinte: mesmo alterando a sequência, né? A sequência dos números não vai alterar o resultado. Ou seja, A mais B é igual a B mais A. Ou seja, inverteu, né, a sequência dos números, mas o resultado é o mesmo. Ou seja, não afeta no resultado. A mais B mais C mais D é igual a mais C mais D mais A. Ou seja, pode inverter totalmente, né, esses números, mas não vai alterar o valor, o resultado, né? Desculpa, pessoal. Vai dar o mesmo resultado no final, entendeu? E isso não só para adição, né? Mas aqui eu só citei exemplos de adição, mas também tem de subtração. É a mesma coisa, né? Subtração. É a mesma coisa, não vai afetar o resultado, né? Pode inverter, né? Pode inverter a sequência, mas o resultado será o mesmo, né? Não afetará no resultado. E a próxima propriedade de adição e subtração é chamada de associativa, beleza? O que diz nessa propriedade? Se você está se referindo sobre adição e subtração, ou seja, se nessa expressão numérica, né, em um conjunto numérico como esse, tem adição e subtração, não importa se está dentro de parênteses ou fora, você pode resolver tudo fora do parênteses, entendeu? Ou seja, isso aqui, 10 mais 7 mais 8, né? 10 mais 7 dentro do parêntese, é a mesma coisa que 10 mais 7 mais 8 fora do parênteses, entendeu? Quando está se referindo a uma expressão numérica, desculpa pessoal, com mais ou menos, ou seja, de adição e subtração. Se tiver um vezes aqui, ó, nesse 8, já não pode fazer isso, entendeu? Já não pode tirar do parênteses. Ou seja, é a mesma coisa isso aqui, entendeu, pessoal? Pode inverter a sequência aqui, mas sempre vai ser o mesmo resultado, beleza? Então essas são as 3 propriedades de adição e subtração. Lembre-se, primeira, 0 é número neutro, 2, né, que é a comutativa, pode inverter a sequência, e 3, dentro de parênteses ou fora, vai ser sempre o mesmo resultado se na expressão numérica tiver só subtração e adição, beleza? E pessoal, uma coisa muito importante aqui, né, vale ressaltar, uma coisa muito importante mesmo, né, que, olha, por exemplo aqui, eu vou colocar um número aqui como exemplo, né, 40. Qual é o oposto de 40? Muitas pessoas vão falar que é, não sei, né, mas enfim, o oposto de 40 é isso aqui, ou seja,
40 é diferente de menos 40, não confundam isso. 40, o oposto de 40 é menos 40, ou seja, o oposto de um número é sempre o número negativo dele, né? Ou vice-versa, né? Um número negativo, como por exemplo menos 40, o oposto de menos 40 é 40, beleza? E o que que acontece? Muitas pessoas confundem isso aqui, né? Inverso com oposto, mas não podem confundir. Inverso, né? Inverso é diferente de oposto, beleza? É diferente de oposto. Inverso é uma coisa, oposto é outra. Oposto vai mudar só o sinal. E como eu disse para vocês, como aprendemos aqui na primeira propriedade, né? Propriedade 1, que o número 0 é neutro, ou seja, o número 0 não tem o oposto, entendeu? Porque é um número 0, não tem o contrário de 0, não tem o oposto de 0, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de adição e subtração, né? Uma aula bem simplesinha, assim, bem básica, né? Porque não tem como, aquela velha frase que eu digo pra vocês nas minhas aulas, né? Não tem como se construir um prédio sem construir primeiramente a estrutura. Ou seja, não tem como construir uma estrutura sem a coluna, né? Que no caso seja isso aqui. Entendeu, pessoal? Então essa foi a aula. Obrigado por assistir até aqui, né? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, já deixa aí nos comentários que eu vou estar resolvendo as suas dúvidas. Obrigado por tudo e fui!